Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Fonseca, sou professor de Física do campus São Vicente do Sul, do Instituto Federal Farroupilha, e esse vídeo se destina ao projeto Escolha IFAR SVS. Nesse vídeo vai ser apresentada a discussão sobre o material Leis de Newton, e assim como os outros, o ideal é que você já tenha lido o material que consta no site do projeto e que esse vídeo sirva apenas para esclarecer algumas dúvidas que talvez não tenham ficado claras durante a leitura do material. Para que a gente comece a falar sobre leis de Newton, são necessários dois conceitos básicos. O primeiro conceito é o conceito de força, a definição do que é uma força. A força, ela é o resultado de uma interação. Então, os corpos vão experimentar interações e o resultado dessa interação é o que nós vamos chamar de força. E essa força é aquele agente físico capaz de gerar uma mudança no estado de movimento de um corpo ou capaz de gerar uma deformação nos corpos. Como é que nós vamos representar uma força? Então, eu desenhei aqui um bloco genérico. Nesse bloco genérico eu desenho uma seta. Essa seta representa a direção e o sentido da força que eu quero atribuir a uma interação. Então esse bloco está experimentando algum tipo de interação. Dessa interação surgiu essa força que tem a direção e o sentido especificados por essa seta. E também a gente tem um número e uma unidade. Esse número e unidade vão nos dar a ideia do valor dessa força. Então, nesse caso aqui, nós teremos uma força apontando para a direita com um valor de 6 newtons. Nós também precisamos do conceito de força resultante. Isso porque os corpos na natureza, eles estão experimentando mais de uma interação ao mesmo tempo. E se eles experimentam mais de uma interação ao mesmo tempo, nós vamos ter mais de uma força agindo sobre cada um dos corpos. Então, para entender o que é a força resultante, que é a força equivalente à ação de todas as forças que agem sobre um determinado corpo, ou seja, é o resultado da ação de várias forças, eu trouxe um exemplo bem simples aqui. Nós temos um bloco genérico ou um corpo genérico e sobre esse corpo genérico existem três forças agindo, que foram denominadas por F1, F2 e F3. Então esse corpo está interagindo com outros três corpos, por exemplo, e dessa interação com esses outros três corpos surgiram essas três forças, F1, F2 e F3. F1 e F2 apontam para a direita com valores respectivos de 6 newtons e 8 newtons. Já a força 3 aponta para a esquerda com um valor de 5 newtons. O que a gente vai fazer? Qual é o procedimento que a gente vai seguir para determinar a força resultante? Nesse caso mais simples, nós vamos pegar essas duas forças que apontam para a direita e vamos formar uma única força. Então, se tu tem 6 newtons para a direita e 8 newtons para a direita, é a mesma coisa que tu ter uma única força de 14 newtons para a direita. Então, a gente somou o 6 e o 8, deu 14, e nós juntamos o F1 e o F2 por um F1,2, a junção das forças 1 e 2. Aqui para a esquerda, nós continuamos com a força de 5 newtons. Agora perceba o seguinte, nessa situação intermediária nós temos agora uma força de 14 newtons para a direita e uma força de 5 newtons para a esquerda. O que vai acontecer com essas duas forças é que vai haver uma subtração. 14 menos 5. Vai ganhar o maior, ou seja, vai ganhar a força que aponta para a direita e vai ganhar por um valor de 9 newtons. Então, a ação dessas três forças que estão aqui é completamente equivalente à ação dessa única força de 9 newtons. Então, 9 newtons é a força resultante. Então, a força ela é o resultado de uma interação, é o agente físico capaz de mudar ou alterar o estado de movimento de um corpo ou causar uma deformação num corpo, e a força resultante é o resultado da ação de várias forças em um mesmo corpo. Com esses dois conceitos, a gente já pode estabelecer o que está escrito ou o que foi idealizado pelo Newton na sua primeira lei. A primeira lei de Newton diz o seguinte: em um referencial inercial, um corpo preserva seu estado de movimento se a resultante das forças que atuam sobre ele for zero. Então, se tu tiver uma situação
em que a resultante das forças que atuam sobre um corpo for zero, que é equivalente a nenhuma força estar agindo sobre o corpo, nessa situação o corpo pode preservar o seu estado de movimento. Então, se um corpo está parado e a resultante das forças que atuam sobre ele for zero, esse corpo pode permanecer parado. Se esse corpo está em movimento uniforme, ou seja, em movimento com velocidade constante e em linha reta, e se a resultante das forças que atuam sobre ele for zero, ele pode manter esse estado de movimento de velocidade constante em linha reta. Se isso acontecer, se o corpo parado com força resultante igual a zero permanecer parado, e se o corpo em movimento com força resultante igual a zero permanecer em movimento, então tu garante que aquele referencial que tu está utilizando para descrever a tua situação física, ele é um referencial inercial. Então, na primeira lei de Newton, a gente está querendo estabelecer quais são os referenciais ideais para fazer a descrição das situações. Se não for explicitamente mencionado no problema, estaremos sempre descrevendo as situações físicas em termos de referenciais inerciais. A discussão sobre os referenciais inerciais ou não inerciais, ela é bastante longa e acredito que ela não vá ser cobrada no processo seletivo. Mas é interessante saber que a primeira lei de Newton não é simplesmente a lei da inércia, como alguns livros colocam. Porque a ideia de inércia, que se um corpo está em repouso, ele permanecerá em repouso, e se ele está em movimento uniforme, permanecerá em movimento uniforme, ela só é válida se a descrição da situação física se dá em base em um referencial inercial. Se, por exemplo, tu imaginar uma situação em que um ônibus anda com uma velocidade constante, por exemplo, de 80 km por hora, em uma estrada plana, retilínea e sem buracos. Se tu pegar uma bola de basquete e colocar no chão desse ônibus, tu vai dizer o seguinte: sobre a bola de basquete, a força resultante é igual a zero. Então não existe força resultante atuando sobre a bola. Se o ônibus freia, essa bola entra em movimento, ela vai para frente. Se tu tentar descrever o que está acontecendo com a bola no momento em que o ônibus freia, tu não vai conseguir explicar isso tomando o ônibus como referencial. Porque se o ônibus for adotado como referencial, a bola entrará ou mudará o seu estado de movimento, ela vai sair do repouso e ganhar movimento sem ação de uma força. O problema não é que a lei de Newton não vai ser verificada. O problema é que a escolha do referencial não foi adequado. O ônibus, quando ele freia, ele deixa de ser um referencial inercial. Não tem problema nenhum para quem descreve essa mesma situação física fixo na Terra. Para quem estava fora do ônibus, vai dizer: lá vem uma bola a 80 km por hora. O ônibus freia. A força resultante que atua sobre a bola é zero e a bola mantém os 80 km por hora. Como o ônibus freou, a velocidade da bola agora é maior que a velocidade do ônibus e a bola então entra em movimento para frente do ônibus. É uma discussão um pouco mais extensa de ser feita, mas os cuidados que tem que se ter precisa de um referencial inercial para poder utilizar a segunda e a terceira lei de Newton, e um referencial inercial ele vai ocorrer sempre que um corpo preservar o seu estado de movimento com a força resultante igual a zero. Para nós estabelecermos o que está escrito na segunda lei de Newton, é interessante a gente lembrar da definição de força, aquela primeira definição que tem no vídeo. A força, ela é o resultado de uma interação, isso é importante para a terceira lei, mas para a segunda lei, o importante é o que vinha depois. É o agente físico capaz de gerar mudança no estado de movimento de um corpo. Então, ela é a quantidade física que é capaz de gerar mudança no estado de movimento de um corpo. O que é o estado de movimento de um corpo? O estado de movimento de um corpo ele está ligado à velocidade que esse corpo possui. Se tu fala em mudança no estado de movimento, tu está falando de mudança na velocidade. Mas a quantidade física que mede a mudança na velocidade é a aceleração. Logo, a força sendo responsável pela mudança do estado de movimento, a força vai estar associada à aceleração. Então vai existir uma relação aqui
entre força e aceleração, e o Newton estabelece a igualdade através do conceito de massa inercial num corpo. Na segunda lei, ele coloca: em um referencial inercial, a resultante das forças que atuam sobre o corpo, que nós chamamos de Fr, é proporcional à aceleração apresentada pelo corpo. A constante de proporcionalidade entre a resultante da força e a aceleração é definida como a massa inercial do corpo. Então aqui o Newton está entendendo que diferentes corpos vão responder de formas diferentes a uma mesma força. Uma mesma força aplicada a diferentes corpos gera acelerações diferentes. Se tu aplica uma mesma força em uma bola de ping-pong e uma bola de basquete, as acelerações desenvolvidas pela bola de ping-pong e pela bola de basquete são diferentes. O que diferencia o comportamento observado na bola de ping-pong e da bola de basquete? A massa, a quantidade de inércia que esse corpo tem. Então, a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração que ele desenvolve. A força resultante, ela vai ser medida, assim como a gente já tinha dito lá na primeira definição, ela vai ser medida numa unidade chamada Newton. A massa tem que estar sendo medida em quilogramas, então se acontecer de alguma massa estar medida em gramas, tu vai precisar fazer essa conversão para quilogramas, e a aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Dentro dessa força resultante, quem vai poder existir? Vai poder existir o resultado das interações que a natureza nos apresenta. A natureza nos apresenta 4 tipos de interações: a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação nuclear fraca e a interação nuclear forte. Essas duas últimas, a nuclear fraca e a nuclear forte, elas só vão se manifestar lá dentro do núcleo atômico, ou em distâncias equivalentes ao tamanho de um núcleo atômico. Já essas duas primeiras, elas têm as suas manifestações macroscópicas. Da interação gravitacional, a gente tem a força-peso, essa força que tu sente que te puxa em direção à Terra. E da eletromagnética, a gente tem a força normal, por exemplo, a força que tu está experimentando da cadeira. Então, a cadeira está fazendo uma força sobre ti nesse momento. O chão está fazendo uma força sobre os teus pés, isso é uma força normal. A força de atrito, que é responsável pelo nosso caminhar. A força de tensão, que é aquela força que existe em cabos ou cordas. Então, essas duas primeiras interações, elas têm as suas manifestações macroscópicas, e a gente vai discutir algumas delas. Primeiro é a força-peso. A força-peso, ela é uma manifestação da interação gravitacional entre corpos massivos. O próprio Newton já tinha descoberto isso. Ele propôs que corpos que possuem massa se atraem com uma força que é proporcional ao produto das massas, ou seja, quanto maiores forem as massas envolvidas, maior vai ser a força de interação gravitacional entre eles, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a ideia que o Newton propõe na lei da gravitação universal, que vai fazer surgir a ideia do peso, é que se dois corpos possuem massa, pelo simples fato deles possuírem massa, eles vão se atrair com uma força. Quando um desses corpos é um astro celeste, por exemplo, um planeta, um satélite, uma estrela, um cometa, nós costumamos chamar essa interação, essa força gravitacional, de força-peso. E aí, ao invés de fazer a conta pela lei da gravitação universal de Newton, que tu pode ver aqui que ela é bastante complexa, a gente faz a conta através do cálculo da força-peso. A força-peso e a força de atração gravitacional são exatamente a mesma coisa, só que a força-peso é uma simplificação da força de atração gravitacional. A força-peso é a força que atua sobre um corpo de massa m, então pode ser o teu corpo, pode ser um carro, pode ser uma bola, pode ser um pássaro voando, pode ser um avião, pode ser um caminhão. E essa força-peso, ela depende tanto da massa desse corpo, como também do local, da aceleração da gravidade no local. Então eu desenhei aqui como se fosse a superfície do planeta, por exemplo, a superfície do planeta Terra, pode ser a superfície da Lua, pode ser a superfície de uma estrela, pode ser a superfície
de um cometa, de um asteroide, pode ser alguma superfície de um corpo celeste. Então, esse corpo celeste ele vai desenvolver uma aceleração gravitacional no espaço à sua volta, devido ao seu campo gravitacional, e essa aceleração gravitacional é utilizada para fazer o cálculo da força-peso. A força com que este objeto atrai um corpo que está próximo dele. Então, a força vai ser chamada de força-peso e vai ser calculada pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, aqui a gente já vai começar a ver que tem duas coisas muito parecidas, mas que são completamente diferentes e que no cotidiano a gente costuma usar até como sinônimos, mas cientificamente são bem diferentes. Massa e peso não são as mesmas coisas, não são duas palavras que podem ser utilizadas como sinônimos, não são a mesma coisa de um corpo. A massa de um corpo, ela é uma propriedade do corpo. A massa depende apenas do corpo, porque é uma propriedade dele. A massa não varia independente do local ou do estado de movimento. A massa é medida em quilogramas e a massa não aponta para lugar nenhum. Já o peso é o resultado de uma interação, é o resultado da interação gravitacional entre dois corpos. O peso depende dos dois corpos, porque essa interação ela vai depender dos dois corpos que estão interagindo. Então, o peso vai depender dos dois corpos. O peso varia dependendo do local onde o peso será medido. Se tu vai para um local em que a gravidade é maior, o peso vai ser maior. Se tu vai para um local em que a gravidade vai ser menor, o peso vai ser menor. O peso é medido em newtons. E o peso, ele é uma quantidade física que é uma força. E se é uma força, ele tem que ser representado por uma seta. Ele tem que ter direção. Então, a massa não tem direção, o peso tem direção. A massa é medida em quilogramas, o peso é medido em newtons. A massa não varia independente do local, o peso varia dependendo do local onde vai ser medido. A massa só depende do corpo, o peso depende dos dois corpos. A massa é uma propriedade do corpo e o peso ele é o resultado de uma interação. Então, para entender a diferença entre massa e peso, eu coloquei dois exemplos aqui. São exemplos muito parecidos e aí vocês vai poder verificar qual é a diferença entre massa e peso. Vamos colocar o seguinte: um corpo tem uma massa de 800 gramas. Qual é o peso deste corpo quando próximo à superfície da Terra? Primeira coisa, a gente tem a massa aqui, 800 gramas. Eu não posso utilizar em gramas, eu tenho que fazer a conversão. Gramas para quilogramas, o fator de conversão é 1000 e 800 gramas são 0,8 quilogramas. Na superfície da Terra, nós costumamos adotar que a aceleração da gravidade vale 10. Se tu for fazer um problema no processo seletivo, essa informação vai estar explícita. Adote que a aceleração da gravidade na superfície da Terra vale 10. Como é um valor que a gente utiliza a todo momento, em problemas mais simples, em exemplos de sala de aula, a gente costuma nem colocar o G para não estender demais o enunciado do problema. Mas aqui, a título de deixar mais correto o problema, a gente tinha que especificar. Adote que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se tu tem a massa valendo 0,8 quilogramas, para te calcular o peso, tu faz o produto da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade na Terra. A aceleração da gravidade na superfície da Terra vale aproximadamente 10. 10 vezes 0,8 dá 8 newtons. E para te representar essa força-peso de 8 newtons, tu desenha aqui um corpo genérico, uma seta para baixo, imaginando que o planeta Terra estaria aqui, né? Então, tu desenha uma seta para baixo em direção ao centro do planeta Terra e o valor do peso vai ser 8 newtons. Então, aqui a gente percebe que o peso é 8 newtons, medido em newtons e apontando para baixo, e a massa 0,8 quilogramas. Unidades diferentes, não são as mesmas unidades, e valores diferentes. Depois, para mostrar como o peso pode mudar dependendo do local, aquele mesmo corpo de 800 gramas, ele é levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado.
quais seriam os valores da massa e do peso desse corpo? A massa desse corpo lá na Lua vai ser o mesmo valor da massa na Terra, porque como está escrito lá em cima, a massa não varia independente do local ou do estado de movimento. A massa é sempre a mesma. Então, se a massa é 0,8 aqui na superfície da Terra, a massa vai ser 0,8 kg na superfície da Lua, a massa vai ser 0,8 kg em qualquer lugar do universo. Só que o peso depende dos dois corpos. Quando a gente calculou o peso na Terra, o peso estava sendo calculado através de uma interação entre o corpo e a Terra. Agora, o peso na Lua vai ser calculado através da interação entre o corpo e a Lua. Como a aceleração da gravidade lá vai ser menor, o peso também vai ser menor. Aqui a gente vai ter 1,28 newtons que sai do produto da massa 0,8 pela aceleração da gravidade 1,6. Então o peso, aqui imaginando que a superfície da Lua está aqui, o peso aponta para baixo e vale 1,28 newtons. Então a gente percebe o seguinte, a massa do corpo é a mesma, mas a gente tem dois valores de pesos diferentes. O peso depende do local, a massa não varia. O mesmo corpo, pode apresentar valores de pesos diferentes, pois o peso depende do corpo e da aceleração da gravidade. Se tu mudar o corpo, muda o peso e aí obviamente vai mudar a massa, mas se tu mudar só o local, muda a aceleração da gravidade e muda o peso sem mudar a massa. Ainda dentro das leis de Newton, é interessante a gente falar sobre a força normal, que é uma das forças de origem eletromagnética. A força normal, ela é uma força de origem eletromagnética, ela vem de uma interação eletromagnética e surge sempre que houver contato entre duas superfícies. Dessa forma, a gente define a força normal como uma força de contato e ela atua sempre perpendicular a este contato. A gente vai representar a força normal de duas formas. Ou tu usa um F com um N no pezinho, ou tu usa um N maiúsculo para representar a força normal. Então existem livros que adotam F com N no pezinho e existem livros que adotam a letra N. Então, no caso mais simples, tu tem um bloco repousando sobre uma superfície, próximo, obviamente, à superfície de algum astro, planeta, próximo à superfície da Terra, por exemplo. Então, aqui tu tem a superfície da Terra. Se ele está próximo à superfície da Terra, a gente vai ter uma força-peso apontando para baixo e aqui nós vamos ter o contato entre duas superfícies. Se existe contato entre duas superfícies, vai existir uma força normal apontando perpendicularmente para fora desse contato. Então aqui a gente tem a direção da força normal. Numa outra situação, aqui a gente tem de novo, a superfície aqui da Terra e tu pega um livro e encosta esse livro no teto. Tu coloca ele no teto e pressiona ele para cima. Então a força que tu está utilizando para pressionar o livro está aqui. A força peso, a força que a Terra atrai esse livro, está aqui. E como aqui existe um contato entre as duas superfícies, vai existir uma força normal. E a força normal perpendicular ao contato para fora do contato. Então, força normal apontando para baixo. Então, o peso sempre aponta para baixo. A força normal pode apontar para cima, pode apontar para baixo. Aqui, se tu pega uma mesa, coloca um livro em cima da mesa e inclina a mesa, ó, aqui está a superfície da Terra, tu vai ter o peso apontando para baixo, tá? Aqui tu tem uma força, por exemplo, de atrito, pode ser, e aqui tem uma força puxando o livro para cima. Então tu ata uma cordinha no livro e começa a puxar esse livro para cima. Então esse livro vai ser puxado para cima, vai ter uma força de atrito, uma força de arrasto aqui, e essa força normal ela está mal desenhada, porque ela não está perpendicular ao contato. A força normal ela tem que ser perpendicular ao contato. Então isso aqui é mais um dos casos de copiar alguma coisa da internet e está copiado errado. A força normal ela tem que ser perpendicular ao contato. Então aqui tu tem o contato formando 90 graus, tem que estar a força normal. Então aqui a força normal para cima, aqui a força normal para baixo, aqui a força normal na diagonal, por exemplo. E aqui tu tem a situação em que tu tá
colocando um livro na parede e empurrando o livro contra a parede. Então a força que tu está aplicando contra a parede, a força peso puxando o livro em direção à superfície da terra, aqui uma força de atrito que sustenta o livro parado e perpendicular, que está certinho, ó, perpendicular ao contato, a gente tem a força normal. Então esses 4 exemplos, com o terceiro sendo corrigido ali, eles indicam as direções da força normal. Mas para saber o valor da força normal, vai depender de cada problema que tu está resolvendo. Então eu trouxe um problema bem simples aqui, que é uma caixa, um livro, um pacote, alguma coisa que repousa sobre uma mesa. Se ele está repousando sobre uma mesa, e a gente imagina que essa mesa está próxima à superfície da Terra, a gente vai ter a força-peso aqui para baixo. Aqui nós vamos ter um contato. Se tem contato, tem força normal. E se esse bloco está repousando sobre a mesa, e se a mesa puder ser considerada um referencial inercial, o fato dele permanecer em repouso indica que a força resultante é igual a zero. A força resultante, ela vai ser a junção da força-peso com a força normal. Então a gente pode colocar que a força normal atuando para cima é positiva, a força-peso atuando para baixo é negativa, e como a força resultante é igual a zero, essa subtração tem que dar zero. Isso significa que, neste caso, a força normal seria igual ao peso. Então, tu calcularia o peso e já teria acesso à força normal. Esse é o caso mais simples e, geralmente, é o caso que a gente mais encontra em problemas envolvendo força normal e força-peso, mas tem que tomar um cuidado. Nem sempre é assim. Se essa mesa estiver inclinada, a força normal já não vai ser igual ao peso. Se essa mesa estiver dentro de um elevador, a força normal já não vai ser igual ao peso. Então, no caso mais simples, a força normal é igual ao peso, mas isso não é uma regra que tem que ser seguida pelos problemas. E aí, por fim, a gente tem a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela parte da ideia de que a força é o resultado de uma interação. Se é resultado de uma interação, os dois corpos experimentam essa interação, eles vão experimentar essa força. As forças sempre existem aos pares. Tá? Dois corpos vão interagir, vai ter a interação dos dois corpos, nós vamos ter os pares, que possuem o mesmo módulo, a mesma direção, mas vão ter sentidos opostos. De outra forma, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B e este corpo B, ele vai exercer obrigatoriamente uma força sobre o corpo A. Então, se o corpo A está exercendo uma força no B, o B vai obrigatoriamente exercer uma força no A. A força que o A faz no B é o mesmo valor da força que o B faz no A. Os valores são iguais. As direções são iguais. Se a força que atua se a força que atua no B é horizontal, a força que atuará no A também será horizontal. Se a força no B for vertical, a força no A também será vertical. Mas elas possuem sentidos opostos. Se a força que atua no A aponta para a direita, a força que atuará no B apontará para a esquerda. Essas forças que existem aos pares, eles são chamados de pares ação e reação. E por isso, alguns livros colocam a terceira lei de Newton como a lei da ação e reação. Para a gente entender como os processos seletivos que o IF tem desenvolvido cobram esse tipo de conteúdo, nós temos duas questões, e as duas questões vão relacionar conceitos de peso e massa. A primeira, de 2020, diz o seguinte: no dia 22 de julho de 2019, a Índia lançou com sucesso sua missão Chandrayaan-2 ao inexplorado Polo Sul da Lua. Essa é a segunda missão da exploração lunar da Índia, depois que sua versão anterior, a Chandrayaan-1, foi colocada na órbita lunar em novembro de 2008, mas não pousou no satélite. Supondo que um dos astronautas indianos pese 240 kg, incluindo o traje e todo o seu equipamento, e sabendo que o campo gravitacional da Lua é cerca de 1/6 do campo da Terra, podemos afirmar que o peso total do astronauta é
Então eu vou trocar a tela para a gente destacar algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa importantíssima que a gente tem aqui é, na verdade, um erro na formulação dessa questão, no ponto em que ela diz o seguinte: supondo que um dos astronautas indianos pese 240 quilogramas. Como a gente viu lá no slide anterior, vou até voltar lá, o peso ele tem que ser medido em newtons, porque o peso ele é uma força. Então, por mais que no teu cotidiano tu utilize os conceitos de peso e massa como sinônimos e tu diga que algo pesa algumas quilogramas, tu não pode cientificamente falar isso. Se tu utilizou a palavra peso, pesa, pese, tu tem que utilizar newtons após o número. Então, aqui na construção da questão, ele não poderia ter colocado a palavra pese junto com a unidade quilograma. Ele tinha que colocar, supondo que um dos astronautas tenha massa de 240 quilogramas. Se ele quisesse manter a palavra pese, então este número que está aqui deveria ser expresso em newtons. E aí aqui na Terra seria 2.400 newtons, porque seria a massa vezes a aceleração da gravidade, aquele valor conhecido de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então a gente vai supor que esse pese não está aqui e que na verdade está escrito que um dos astronautas indianos tem massa de 240 quilogramas. Bom, e agora ele vem com a segunda informação. O campo gravitacional da Lua é cerca de 1/6 do campo da Terra. Então a aceleração da gravidade lá na Lua é cerca de 1/6 do valor da aceleração da gravidade aqui na Terra. Como o peso depende da aceleração da gravidade, se tu vai para um lugar em que a aceleração da gravidade é menor, o peso também vai ser menor. Podemos afirmar que o peso total do astronauta é, como tu está indo de um lugar dessa aceleração da gravidade maior para um lugar de aceleração da gravidade menor, o peso vai ser maior aqui e vai ser menor lá. Então o peso será maior na Terra do que na Lua. A massa, se pergunta fosse a massa será igual na Terra e na Lua, mas o peso, assim como a gente já fez naqueles exemplos anteriores, o peso das coisas é menor na Lua do que na Terra. Ou seja, se tem uma pedra no chão da Terra e tem a mesma pedra lá no chão da Lua, o esforço que tu fará para levantar essa pedra aqui na Terra é maior do que o esforço que tu precisará fazer lá na Lua para levantar a mesma pedra. A outra questão, e aí já é uma questão mais extensa e ela vai estar em 3 slides, ela é de 2013 e traz o seguinte: em certas missões espaciais, os astronautas levam consigo alguns equipamentos que são utilizados para a manutenção da Estação Espacial Internacional. Nesse tipo de missão, em virtude da diminuição ou ausência da aceleração gravitacional, o organismo do astronauta sofre algumas mudanças. Em relação aos conceitos das leis de Newton aplicadas nessas situações, avalie as afirmativas abaixo, julgando como V verdadeiro ou F para falso. Então aqui a gente tem 4 afirmativas e a gente precisa dizer se ela é verdadeira ou ela é falsa, considerando que foi exposto no material sobre leis de Newton. Considerando que na superfície da Terra a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e o peso do astronauta é de 700 newtons, então, na Lua, onde a gravidade é G igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, o peso do astronauta também será 700 newtons. Então isso aqui está falso, porque se o peso do astronauta é 700 aqui na Terra, o peso do astronauta não vai ser 700 na Lua. O que a gente pode tirar desses 700 e desse 10 aqui é que a massa do astronauta é 70 kg. E a massa do astronauta lá na Lua também seria 70 kg. Mas o peso do astronauta aqui na Terra é 700 e o peso lá do astronauta na Lua não é 700. É um valor abaixo de 700.
Para quem quer descobrir qual é esse valor, a gente sabendo que a massa do astronauta é 70 quilogramas, nós saberemos que o peso lá na Lua, eu vou botar peso Lua, vai ser a massa 70 vezes 1,6. Então, se tu multiplicar 70 vezes 1,6, tu vai encontrar qual é o peso do astronauta lá na Lua. Como ele afirmou que o peso é 700, a gente já sabe que é falta. Na ausência da gravidade, tanto o peso quanto a massa do astronauta será reduzida a zero. Se tu tem que o peso é o produto entre a massa e a aceleração da gravidade, ao tu ir para algum lugar em que a aceleração da gravidade é zero, o peso também vai ser zero. Mas a massa não, porque a massa é a quantidade de matéria que o corpo tem. Então a massa não irá para zero. Esse aqui também é falso. A massa do astronauta, tanto na superfície da Terra quanto na Lua, é de 70 kg. Bom, nessa questão aqui, a gente tem que pensar o seguinte: em momento algum ele falou aqui qual era o peso ou qual era a massa do astronauta, né? Ele diz que o astronauta vai fazer a missão, que ele vai experimentar a gravidade mais, a aceleração da gravidade menor ou até a ausência da aceleração da gravidade, mas em nenhum momento ele diz que qual é a massa do astronauta. Então eu imagino aqui que ele queira que a gente tire esses dados da primeira aqui, dizendo que a massa do astronauta, tanto na superfície da Terra como na superfície da Lua, é 70 kg. Sim, a massa é 70, porque o peso dele aqui na Terra é 700, do 700 e do 10 nós tiramos que a massa é 70 e a massa é a mesma dependendo do local. O que me preocupa só é que 70 kg não é uma informação do problema, e sim uma informação de uma das afirmativas que ainda por cima estava falsa. Pensando na ideia da pessoa que fez a questão, eu imagino que ele queira que a gente considere que a massa é realmente 70 kg, então vamos colocar como verdadeiro. Depois a gente vê se tem ali uma resposta que se encaixa nessa aqui e se tem alguma que se encaixaria por todas falsas, né? E finalmente, para esse astronauta permanecer em repouso no espaço, a força resultante atuante sobre ele deve ser igual ao seu peso. Não, para que um corpo que está em repouso permaneça em repouso, a gente viu lá da primeira lei de Newton, adotando que o referencial é inercial, o que a gente precisa é que a força resultante seja zero. Se a força resultante for igual a zero, aí assim a gente consegue garantir que um corpo em repouso permanece em repouso se for adotado um referencial inercial. Então, considerando que a terceira faz referência a algo correto que está na primeira ali, embora a primeira seja falsa, nós precisaríamos de uma combinação FF-VF. FF-VF a gente tem aqui, certo? Então, a princípio, a letra C seria verdadeira. E agora, se nós adotarmos, né, todo o rigor possível aqui, essa seria falsa, porque em momento algum é dito no enunciado do problema qual é a massa do astronauta. E nós não poderíamos tirar a massa do astronauta de uma das afirmativas, ainda mais entendendo que a afirmativa é falsa. Então, considerando todo o rigor possível, isso aqui deveria ser falso. Só que falso, falso, falso e falso não tem aqui. Então eu acredito que o correto seja a gente considerar, né, pelo menos para chegar no gabarito, considerar que a terceira alternativa faz menção ao que está escrito aqui na primeira, e aí a gente tira essa massa de 70 kg. Certo? E este é o vídeo que trataria sobre leis de Newton. Ele é um vídeo um pouco rápido, a gente não tem muitas questões, tem só 2 questões que falam sobre leis de Newton em todos os processos seletivos que que eu analisei ali, com as provas disponíveis. Essas 2 questões, elas mencionam as diferenças entre peso e massa, por isso que a gente ficou a maior parte focado ali em peso e massa. Se ficou alguma dúvida, eu peço que você tente entrar em contato com o pessoal do projeto, eles tentam repassar para nós essa dúvida e dentro do possível a gente tenta esclarecer. Certo? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.